Oiê, tudo jóia? E aí, cabelo solto? Cabelo preso? Maquiada? Sem maquiada? Não, acho que assim tá bom, porque esse é meu padrão. Esse é meu estilo, né? Um estilo mais natural. Eu acho chique, sabe? Aquelas pessoas que gravam vídeos tão lindas, tão bem maquiadas, aquelas blogueiras top. Mas isso aí não é pra mim, não. Não porque eu estou trazendo a palavra, porque tem pessoas que pregam palavras do Senhor no YouTube, que eu acho maravilhoso, todas lindas. Mas para mim, um brinco, ó, que eu nem coloquei, que eu gosto, se for pequeno. Se eu pudesse, o único padrão assim que eu seguiria à risca era o cabelo, todo lindo. Tem gente que tem um estilo, né, todo bonito, gosta de andar toda enfeitada. Eu tenho uma amiga que ela não sai sem maquiagem, né? Quando ela vem aqui para minha casa, ela traz uma mala maior do que ela. Quando ela vem de Goiânia para Brasília, ela sabe quem é, mas é o estilo dela, é andar linda. Mas não é o meu. Então vamos falar hoje um pouquinho de padrão, de estilo, começando por Davi. No Salmo 119, no verso 173, Davi ele fala assim: ó Senhor, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, para me socorrer, porque eu escolhi os teus mandamentos como padrão para minha vida. É tão interessante, Davi, porque Davi ele fala assim, nessa versão Nova Bíblia Viva, versão português, porque é a única que fala assim: eu escolhi para minha vida como padrão te obedecer. Então, Davi, ele escolheu ter esse padrão. Esse era o padrão de Davi. Esse padrão definiu quem Davi era, né? Davi, ele não negociava o padrão dele. Definiu quem ele era. Quando você define um padrão para a tua vida, todas as coisas ficam mais fáceis. Não é mais tão pesado, porque você escolheu aquilo como padrão, né? Então, ele decidiu. É algo, primeira coisa, Davi fala assim: porque eu escolhi ter como padrão da minha vida os teus decretos, os teus mandamentos. Davi, ele teve a oportunidade, como nós conhecemos, quando ele fugia do rei Saul, de matar Saul. Ele estava ali, Saul estava distraído, e Davi vai lá e corta o manto dele, como nós podemos ver no livro de 1 Samuel 24. E Davi, ele podia ter pensado: ó, é livramento, é o Senhor colocando o meu inimigo na minha mão. Mas isso iria fugir do padrão de Davi, porque no padrão de Davi, ele era alguém que temia Deus, era alguém que respeitava a unção dada por Deus. E ele sabia que, independente se Saul tinha aberto alguma brecha na vida dele, se o inimigo estava agindo na vida dele, ele ainda assim, ele era ungido de Deus. Ainda assim, se aquela pessoa que está sobre uma cobertura na tua vida, ele fez alguma coisa errada, ele não está de acordo com a vontade de Deus no chamado dele, ainda assim, nós precisamos entender que essa pessoa, ela ainda é ungido de Deus. Então, Davi, ele tinha essa consciência. Tanto que mais na frente, Davi, ele perde o sono, ele fica inquieto, porque ele cortou o manto. Ele cortou um pedacinho da capa. Da roupa, ele se incomodou por ter tocado na roupa, né, de Davi. Então, assim, ele poderia ter pensado: mas é justo, ele está tentando me matar. O problema é que mesmo aquele inimigo estando, entre aspas, entregue para Davi, ele sabia, ele tinha consciência que quando ele decidiu, como um padrão de vida, obedecer a Deus,
ele teria perdido a justiça própria. Aí, quando você perde a sua justiça, quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe esse padrão de obedecer em tudo ao Senhor, então a minha justiça é o que a Bíblia chama, a minha justiça, ela é trapo de imundície, porque o Senhor é quem vai me justificar. Tanto que depois, quando ele vai conversar com Saul, ele mostra o pedacinho do pano, ele mostra, olha, eu poderia ter matado o Senhor, eu não estou fazendo nada. Que o Senhor, Deus, ele me julgue entre mim e o Senhor. Então ele está dizendo, olha, eu tenho um juiz, eu não vou contra a tua vida, rei, porque esse papel não é meu, esse papel é o papel do Senhor. Né? Então ele tinha esse padrão de vida. Outra pessoa que nós podemos ter que escolheu um padrão de obedecer foi Daniel. Daniel, ele tinha um padrão de oração, um padrão de estar na presença de Deus. Então no livro de Daniel 6, quando Daniel ele fica sabendo que foi estipulado por aqueles que queriam ver ele cair, por aqueles que queriam ver ele morto, eles falaram assim, olha, rei, como a gente conhece, vamos fazer um decreto que ninguém vai orar, ninguém vai adorar outro Deus. Era só 30 dias. Era só 30 dias. Não era muito tempo, não era o resto da vida. Era só 30 dias e mesmo assim, Daniel tinha um padrão e ele não saiu desse padrão. O padrão dele era orar, buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Daniel não negociou com Deus. Senhor, eu vou continuar orando em pensamento. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu vou estar orando, ninguém vai estar vendo, mas ele, a Bíblia diz assim que ele fica sabendo, ele vai lá para onde ele costumava orar, ele se ajoelha, ele ora com a janela aberta, virada para Jerusalém. Ele podia ter orado, então tá, eu vou orar aqui ajoelhadinho, mas com a janela fechada, que é para ninguém ver. Não, ele não mudou o padrão. Ele continuou orando, confessando com a boca. Ele continuou se ajoelhando, se humilhando diante do Senhor e de janela aberta. Ele não teve medo, ele não teve temor, porque ele sabia que ele tinha um padrão com Deus. Ele já tinha uma aliança com o Senhor. E a vitória dele dependia era disso. Não era de obedecer a homens, não era de obedecer ao governo apenas, mas primeiramente ele tinha que obedecer a Deus. Ele tinha um compromisso, ele tinha um padrão. Nós temos que entender que nós temos um padrão. E nós temos que decidir, como Davi falou assim, eu escolhi. Porque é tão mais fácil quando sou eu quem escolho. Não, eu vou ter um padrão todos os dias. Eu vou orar. Todos os dias eu vou ler a Bíblia. Não é porque o pastor falou. Você precisa fazer sua devocional. Você precisa buscar o Senhor todos os dias. Não, é porque você decidiu. Porque você entendeu que o seu dia, que o seu tempo não vai ser o mesmo se você não tiver com Ele. Se você não der prioridade para Ele. Você não vai ter o Espírito Santo com você. Você não vai ter tanta intimidade com Ele, sabendo que você só vai estar buscando Ele lá no domingo, no culto, na sua célula, uma vez por semana. E olhe lá, às vezes não dá para ir, porque eu não tenho um padrão, eu não tenho o meu padrão. Todo dia, tal, eu tenho célula, no domingo eu tenho o estudo do lar, Não, você não tem um padrão, você vai seguindo do jeito que der, quando der, como der, não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes hoje não deu. Mas o meu padrão de vida não é todo dia tomar café? Não dá tempo? Dá tempo. Porque é o meu padrão, é o meu estilo. Eu tenho um padrão todos os dias escovar os dentes. Eu tenho um padrão todo dia tomar banho.
Então, se eu consigo me disciplinar em uma área, eu também consigo me disciplinar em outra. Então, outra pessoa que decidiu um padrão de vida, que era um padrão de seguir, de gratidão a Deus, uma mulher, né, uma das mulheres foi Maria, né, Maria Madalena. Que mulher extraordinária. A gente vê tantos relatos de cura de Jesus Cristo para muitas mulheres, mas Maria Madalena, eu estava pesquisando e é uma das mais citadas. Ela está sempre na cena. Jesus estava em tal lugar e ali ele vai dizendo, estava Maria, mãe de Jesus, estava fulaninha e Maria Madalena. E Maria Madalena, a quem o Senhor libertou, a quem ele livrou ela de espírito maligno. Ela, depois disso, ela teve um padrão. O meu padrão agora é seguir esse homem. O meu padrão é estar onde ele estiver. O meu padrão é não sair de perto dele. Independente do que as pessoas iriam dizer, porque mulher não tinha, né, tanto respeito naquela época. Ela não está nem aí. Onde ele está, eu estou. Independente se vão dizer que eu fiquei fanática, se eu agora só penso em Bíblia, se eu agora só penso em igreja. Esse é o meu padrão, porque eu sou grata, porque eu estou livre. Esse homem me libertou. Eu era prisioneira do pecado e ele me libertou. Eu não tinha acesso ao trono da graça. E por causa dele eu tenho. Eu hoje posso, o véu se rasgou quando ele morreu por mim. E hoje eu posso chegar até ele. Hoje eu posso falar com ele, eu posso chamá-lo de Abba Pai. Ele abriu um caminho para eu chegar até o meu Pai celestial. E agora o meu padrão é seguir esse homem. Outra mulher maravilhosa que a Bíblia fala de Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Ela escolheu um padrão de adoração. A Bíblia relata 2 vezes que ela ungiu o Senhor. Primeiro, na casa de Simão, o leproso, em Mateus 26, diz que ela unge a cabeça de Jesus. E depois, quando ele está na própria casa dela, quando ela está ali, ela unge os pés dele. Né? Há relatos que dizem que não é a mesma, que dizem que é outra Maria, mas se a gente for pesquisar, em Mateus fala Maria, a mesma que ungiu a cabeça dele, né? E independente se é ela ou não, o padrão de adoração, o padrão dela era adorar com tudo que ela tinha. Ela adorou com os bens, com aquilo. Ela era uma jovem, ela tinha o perfume que ela ia se perfumar no dia do casamento. Aquilo ali era praticamente equivalente a 1 ano de trabalho. Imagina você jovem que está aí ralando, está trabalhando, fazendo uma poupança para aquela festa dos teus sonhos. Mas você reconhece tanto a mão do Senhor que um dia você vai lá, saca tudo que você guardou na sua poupança e coloca para o Senhor. Fala, Senhor, é teu. Tudo que eu tenho é teu. Isso é um sinal de adoração. Eu te adoro com tudo que eu tenho. Eu te adoro com tudo que eu sou. É o meu tempo. É o meu talento. Senhor, o meu talento é servir, eu vou servir. O meu talento é pregar, eu vou pregar. O meu talento, Senhor, é amar, eu vou amar aquele que não é amado. É entregar o que tem. Ela era adoradora. Quando Jesus chegou na casa dela, Marta fica doida. Eu vou lavar, eu vou fazer uma comida. Ela não, ela senta. Ela fica ali, uau, ouvindo ele falar. Aos pés dele. Ela o adora, ela quer estar aos pés dele, sabe? Tirando tudo, cada ensinamento, cada palavra que ele fazia, que ele falava, eu acredito que ela ficava babando ali, olhando para ele. E a Bíblia não fala de milagres antes da ressurreição do irmão dela. Quando ela conheceu Jesus, ela já reconheceu quem ele era, né? E chega um ponto, Jesus conhece tanto aquele que o adora, ele conhece tanto aquele que o ama, que é tão interessante que depois que Lázaro morre, né? Lázaro
Em Mateus 26, quando ele vê o que ela faz, e depois quando Lázaro morre, que Marta vai até o encontro dele, a Bíblia depois relata que Marta volta e fala para Maria: o mestre quer te ver, o mestre, ele quer falar com você. Já não era mais ela quem ia até ele tinha interesse de ir até ela, ele queria encontrar-se com ela, ele tinha a intenção de vê-la, de estar com ela. Era ele já. Chegou num ponto que era ele que já se preocupava, ele se preocupou com ela. Como é que está Maria? Como está Maria? Ele queria. E ela vai até lá e ela vê o sobrenatural, que acho que foi o que ela mais, foi o maior ato para a vida dela, foi ver o irmão dela, porque a Bíblia não nos dá relato dos pais, simplesmente desses 3 irmãos. Nós não sabemos se eles tinham ou não os pais vivos, mas com certeza aquele ali foi o maior milagre que ela pôde visualizar na vida dela. O que eu tenho hoje, meu querido, minha querida, é que nós precisamos ter um padrão. Nós precisamos desse estilo. Do mesmo jeito que você tem um estilo de se vestir, que você fala: eu detesto roupa estampada, não compro. Detesto o pecado. Eu gosto de roupas claras, eu gosto só do básico, do pretinho. E ninguém faz, ninguém te convence. Ninguém chega lá e compra uma blusa toda florida para você, vai fazer você usar, porque esse não é o seu estilo. Você decidiu que você não quer isso. Isso não está bem em você, isso não cai bem em você. O pecado também não te cai bem. O pecado não me cai bem. Vamos escolher um estilo, estilo de perdoar. Antes que te ofendam, como diz a apóstola Valnícia, ela fala que antes, mesmo que as pessoas me firam, eu já as perdoei. Eu acredito que um dia eu ainda vou chegar nesse nível, porque eu estou ainda no nível que eu perdoo o que me ofendeu, mas aquele que ainda nem ofendeu já está perdoado, eu ainda não cheguei, mas é o estilo dela, um estilo de vida perdoador. Nós precisamos escolher estilos de vida para a nossa vida, pautados na palavra de Deus. Que isso sejam padrões para a nossa vida, que sejam tão simples como respirar, que faça parte da nossa vida diária, independente de onde você estiver, se é no teu trabalho, na tua escola, se é na rua, na roda do amigo ímpio, na roda do que não tem fé, não interessa. Você tem que ter um padrão, eu tenho que ter esse padrão, para eu ter esse respaldo de fazer como Davi falou, quando nós vimos no começo: Senhor, que a tua mão esteja sempre pronta para me socorrer, porque eu escolhi. Ele podia dizer: olha, Senhor, o meu padrão é esse e eu preciso do Senhor. Então, o meu padrão é te obedecer e confiar em ti. E ele tinha esse respaldo. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente semana e logo nos veremos. E não esqueça, decida primeiro, escolha ter um padrão. E esse padrão tem que ser pautado pela palavra de Deus.